Olá, no quadro Entrevista de hoje recebemos a técnica judiciária auxiliar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da comarca de Maravilha, Franciele Pizeta Cecchini. E ela está aqui para falar sobre a reprodução assistida e sobre o seu livro, que aborda em específico a reprodução assistida homóloga pós-mortem. Olá, Franciele. Para começar, eu gostaria que você nos explicasse o que é uma reprodução assistida homóloga pós-mortem. Olá, Vitor. Olá a todos que prestigiam o programa Justiça Legal. Bom, o tema parece bastante complexo e assusta um pouco pelo tamanho de reprodução assistida homóloga pós-mortem. Então, o ideal seria destrinchar por terminologias para facilitar a compreensão. Começando por reprodução assistida. O que viria a ser a reprodução assistida? Um conjunto de procedimentos que visa auxiliar na procriação, quando um ou ambos os cônjuges, no caso, teriam algum problema de saúde ou de infertilidade, alguma coisa que dificulta a procriação pelo meio natural. A reprodução assistida, ela tem várias técnicas, ela é classificada de acordo com a origem dos gametas, no caso, homóloga ou heteróloga. Aí já vemos reprodução assistida homóloga. Homóloga seria quando é utilizado o gameta masculino e o gameta feminino do casal que realmente vai assumir a paternidade e a maternidade daquela criança. E a heteróloga, que não é o tema, mas só para explicar, seria quando é utilizado um ou ambos os gametas de terceiros. E outra classificação seria conforme o local da fecundação. Pode ser in vivo, no corpo da mulher, ou in vitro, que seria a forma extracorpórea, ou mais especificamente em laboratório. Dentre técnicas de reprodução assistida, que são muito utilizadas, nós temos a fertilização in vitro, a inseminação artificial, transferência intratubária de gametas, transferência intratubária de embriões, transferência peritoneal de gametas. Então, no livro é abordado especificamente a fertilização in vitro e a inseminação artificial, que são justamente as técnicas mais conhecidas e as mais utilizadas. E existe ainda a última parte do tema, pós-mortem. Pós-mortem seria o momento em que é realizada a reprodução assistida. Pós-mortem seria após o óbito do marido. A reprodução assistida, no caso, ocorreria com o embrião criopreservado ou com o espermatozoide criopreservado do marido após o falecimento dele. E quando surgiu o interesse em pesquisar sobre reprodução assistida? O interesse surgiu quando iniciei uma especialização em direito civil, estudando sobre o tema sucessões, família, direito civil, parte geral. Me deparei com o tema e me interessei, comecei a fazer leituras e pesquisas e me encantou especificamente a questão da reprodução assistida. E por que isso? Bom, eu gosto muito de citar uma frase de Aristóteles. Aristóteles sempre diz que o homem é um animal político, ele precisa viver em sociedade. E a sociedade precisa ser disciplinada, ter alguma regulamentação até para conseguir evoluir, progredir e manter uma ordem. E às vezes acontece do direito não acompanhar todas as evoluções da sociedade. E o direito vem justamente para trazer essa disciplina, para trazer esse regramento e auxiliar a sociedade. As mudanças sociais, biotecnológicas, médicas, acontecem numa velocidade tão rápida que nem sempre o direito consegue acompanhar. E essa questão da reprodução assistida homóloga pós-mortem é uma dessas situações. Todo mundo esperava muito do Código Civil, quando surgiu em 2002, esperando que fosse abordado mais a fundo esse tema. Porém, não foi isso que aconteceu. E pesquisando no Código Civil, vendo as deficiências, a insuficiência do tratamento da matéria, isso me incentivou a pesquisar sobre o tema. E é um tema que envolve vida e morte, que interessa muitas pessoas em geral, não só da área jurídica.
O maior exemplo popular são as novelas. Já tivemos novelas sobre barriga de aluguel, sobre a própria reprodução assistida. Então, é um tema que envolve o interesse não só da área médica, da área jurídica, mas o interesse popular como um todo. Você poderia nos destacar qual a importância social e jurídica do tema? Com certeza, a importância jurídica envolve a própria necessidade do direito de acompanhar a evolução social, porque cada vez que surge um problema que não existe ou é insuficiente a disciplina legal, acaba gerando um problema para todos os operadores do direito. E como relevância social, existe a própria questão das pessoas, envolve o ser humano, não só o filho que é concebido nessas circunstâncias, mas toda a família envolvida, a mãe, um possível novo marido ou novo companheiro, os herdeiros do outro falecido, terceiras pessoas, como compradores por exemplo, dos imóveis do falecido, depois de ter sido feita a concepção nos moldes da reprodução assistida homóloga pós-mortem. Terceiros ainda indico como a clínica, o médico que fez o procedimento, então envolve a sociedade como um todo. E ninguém gosta de fazer alguma coisa sem saber o que vai acontecer, de ter aquela insegurança jurídica. A partir do momento que você tem uma disciplina legal, você tem a segurança jurídica e tem confiança para fazer os atos da vida civil em geral. Como é tratada a questão de filiação nos casos de reprodução assistida homóloga pós-mortem? Bom, é uma questão bastante problemática, não tanto quanto a parte do direito sucessório. O Código Civil, infelizmente, peca um pouco nessa questão da presunção da filiação. Existe um artigo que, se for lido à primeira vista, pode-se pensar, não existe nenhum problema. O primeiro problema que eu indico já é que ele fala só em casamento, não fala na união estável. E isso não quer dizer que não seja possível fazer uma reprodução assistida homóloga pós-mortem em caso de união estável. É possível, sim. E tanto pela não discriminação, a interpretação é que se dê o mesmo tratamento para o casamento e para a união estável. Outro detalhe, ele fala na constância do casamento se presume a filiação. Nós sabemos que com a morte ocorre a dissolução do casamento, então não existe nem mais a constância do casamento. Já criaria ali um pequeno problema terminológico. Outras questões, o próprio Código Civil fala muitas vezes em fecundação artificial homóloga, diz que é possível presumir a filiação nesses casos, mas também temos um problema terminológico. Primeiro, porque a fecundação ela é sempre natural, ela não é artificial. A mágica, que eu gosto de dizer, mágica, entre óvulo e espermatozoide, não é artificial. O que é artificial é a intervenção humana para a união dos dois gametas. Seria isso. E não é possível compreender se o legislador quis dizer o que ele quis dizer exatamente com fecundação artificial. Será que ele quis dizer fecundação in vitro? Ou será que ele quis dizer reprodução assistida, envolvendo todas as técnicas que eu mencionei anteriormente? Não existe uma legislação especial também que trata sobre o tema, o que dificulta. Em todos os casos, uma possível solução, não havendo a presunção da filiação pelas normas legais, sempre existe a possibilidade da ação de investigação de paternidade. Então, a criança nascida nessas condições, se tiver algum problema para o reconhecimento da filiação, pode-se utilizar desse mecanismo legal que é a ação de investigação de paternidade. E existe alguma outra problemática sobre os direitos hereditários? Nessa questão dos direitos hereditários, existem mais problemáticas do que a gente pode imaginar. Uma das questões bastante polêmicas seria, se essa criança nasce e vier a reclamar os direitos hereditários, qual seria o prazo para reclamar os direitos hereditários? Existem autores que dizem não, essa criança não pode reclamar os direitos hereditários. Existem autores que dizem sim, ela pode reclamar os direitos hereditários.
no prazo da ação de petição de herança, que seria no prazo de 10 anos. Esse prazo nem consta no Código de Processo Civil especificamente, mas por analogia, por utilização, a interpretação sistemática, se compreende 10 anos. No ano passado, a terceira turma, se não me engano foi a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que essa ação de petição de herança pode ser interposta 10 anos a partir da data da decisão da ação de investigação de paternidade, porque já existiam interpretações de que poderia ingressar com a ação de petição de herança 10 anos após o óbito do pai. Então, veja só, se o pai faleceu agora em 2017 e a concepção, a reprodução assistida homóloga pós-mortem acontecer, por exemplo, em 2025, são 10 anos depois de 2025, quando a criança entrar com ação de investigação de paternidade. Então é bastante tempo, cria de fato uma insegurança jurídica. Franciele, para finalizar, o que poderia ser feito, em sua opinião, para solucionar essas problemáticas? Na minha opinião, a primeira coisa que deveria ser feito é a regulamentação legal da situação. Por legislação específica, eu acredito que seria mais adequado, colocando bem expressamente se é possível exercer a inseminação artificial homóloga pós-mortem ou a fertilização in vitro homóloga pós-mortem, fixar um prazo para esse exercício, para reduzir a insegurança jurídica. Acredito que seria interessante também exigir um consentimento prévio do pai para a utilização do seu material genético criopreservado após a sua morte. Dentre outras situações, como por exemplo, a união estável e casamento, países como a França exigem no mínimo 2 anos de união estável para fazer a reprodução assistida homóloga pós-mortem, disciplinar a questão da presunção da filiação e principalmente do direito sucessório dessas crianças, ou estabelecer limites também para a reprodução assistida, ou abrir completamente, ou estipular, por exemplo, só em casos excepcionais, como doenças graves, alguma situação como essa, ou em casos de limitação, impor sanções para quem violar essas disposições legais, para a mãe, para o médico, para a clínica que realizaria esses procedimentos, porque assim garantiria uma segurança jurídica para todos, inclusive para a criança, para a sociedade em geral, porque é do interesse de todos que a situação seja regulamentada. E eu acredito que não só nesse tema, como em todos os outros que envolvem questões de deficiência ou insuficiência da disciplina legal, o principal é a identificação do problema. A partir do momento que você identifica o problema, conscientizar-se da existência dele, discutir sobre o problema, porque com a discussão acabam surgindo soluções, ideias, e isso é muito salutar para todo o sistema jurídico, para toda a sociedade. Seria isso. Muito bem, eu gostaria de agradecer a você pela entrevista e pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Na semana que vem nós estamos de volta com mais informações. Até lá!